abram suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Oséias e leiamos as palavras do Senhor que aí estão impressas. Oséias capítulo 4, versículos do 1 ao 6. O tema da nossa mensagem é a contenda do Senhor. Quero anunciar que no próximo domingo, no culto à noite, nós celebraremos a ceia do Senhor. Domingo à noite, ceia do Senhor, no próximo domingo. Vamos orar primeiro. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos que sejas conosco, nos ungindo para falar as Tuas palavras e nos orientando, Senhor, para dizer só o que Tu queres. Sejas conosco em todas as coisas, nos ilumine os corações pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que só o Teu nome seja honrado, seja glorificado e a Tua presença seja de fato sentida no nosso meio, Senhor. Nós sabemos que está aqui a Tua presença, mas nós queremos também senti-la, Senhor, e que os nossos corações sejam de fato aquecidos pelo Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, sejas conosco, pois é em nome de Jesus porque oramos agradecidos. Amém. Oséias capítulo 4, do 1 ao 6 diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará ou se lamenta, e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Os irmãos podem sentar. Cada profeta do Antigo Testamento teve uma chamada especial, porque cada um deles também teve uma missão especial para realizar dentro dos eternos propósitos de Deus. Quando nós vemos a chamada de todos os profetas, Oséias foi um dos profetas do Antigo Testamento, nós vemos como cada um deles teve uma chamada especial. Por exemplo, Isaías, creio que o mais citado de todos, no capítulo 6 do seu livro, quando o rei Uzias morreu, ele foi ao templo do Senhor em Jerusalém e ali ele teve uma visão de Deus. Então ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou as abas das suas vestes, enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam, praticamente, em frenesi: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz aqui o texto que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então Isaías, quando tem essa visão, ele diz essas palavras: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas acontece uma coisa bem interessante nesse momento. O versículo 6 diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, uma colher, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse Isaías, depois de purificado: Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante essa chamada de Isaías. Sim, Isaías foi chamado para quê? Para ser profeta, claro. Mas que mensagem ele deveria, da parte de Deus, entregar ao povo? Veja só no versículo 9 e 10. Então disse ele, disse Deus, vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Olha o que Deus manda Isaías fazer: engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos,
Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Essas palavras do Senhor a Isaías causaram uma comoção no coração dele. Ele perguntou: Senhor, até quando? Porque a mensagem de Deus para Isaías é: engorda o coração desse povo com palavras, para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e venham a mim e os curem. Quer dizer, não era uma mensagem de chamado a Deus, era uma mensagem de afastamento de Deus, era uma mensagem de juízo de Deus. Como eu disse no início, cada profeta do Antigo Testamento teve uma chamada especial, porque também eles tinham uma missão especial a entregar ao povo. Eu vi uma ilustração uma vez muito interessante sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é como o sol. O sol, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele tanto amolece a cera. Já botaram cera no sol quente? A cera amolece. Já botaram barro no sol quente? O que acontece? Então a palavra de Deus é como o sol. Amolece a cera e endurece o barro. A palavra de Deus para Isaías, e a mensagem de Deus para Isaías era essa: já que esse povo não quer me ouvir, então endureça o coração deles. O que Deus falou para o faraó no Êxodo? Disse para Moisés: vai dizer para que ele deixe meu povo sair. Mas eu vou endurecer o coração do faraó. Mas o coração do faraó também já era duro. Quer dizer, Deus simplesmente operou numa coisa, que era o coração do faraó, para que de fato não entendesse a mensagem da palavra de Deus. Sobre Jeremias, por exemplo, eu vou só dar uma pequena passada aqui nesses profetas, porque eu disse no início que cada profeta teve uma chamada especial para uma missão especial. Isaías teve essa chamada, foi muito interessante a chamada dele, porque foi muito poderosa. Ele chega no templo quando o rei Uzias morre, possivelmente para orar. Ele estava triste e era amigo do rei Uzias. E quando ele chega no templo, ele tem essa visão estrondosa da presença do Senhor e o chamado de Deus aí para a sua vida. Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 a seguir, foi diferente. Assim veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Isaías disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. E Deus disse para ele, mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. E Deus disse mais para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Também o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E Jeremias foi chamado com qual missão? Veja no versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Pela palavra de Jeremias, pela palavra de Deus dada a Jeremias, muitos reinos seriam destruídos, outros, no entanto, seriam edificados. Então Jeremias profetiza. Quando você lê o livro dele, você vai perceber que ele profetiza sobre vários reinos que inclusive hoje não existem mais. No entanto, ele também profetizou sobre Israel e sobre o Egito, dizendo que o Egito e a Assíria, que é o Iraque, nos últimos tempos floresceriam. Essas nações estão aí. Então, pela palavra de Deus dada a Jeremias, ele tanto destruiu nações como plantou nações. Um outro profeta bem interessante, eu vou só voltar esses 3 exemplos, depois eu vou seguir em frente, foi Amós. No capítulo 7 de Amós, nós temos como foi a chamada de Amós. Amós era um homem rústico. Ele não tinha cultura. Era um sujeito que falava muito direto. E se você ler o livro dele, você vai perceber que mesmo em português ele é muito direto. No hebraico ele é super direto. Aqui ele também é muito direto. Então ele começa a profetizar em Betel. Se vocês lembram o que era Betel, que cidade era essa? Quando o reino de Israel foi dividido, Roboão ficou com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, com o capitão em Jerusalém. E 10 tribos se separaram depois de Salomão e seguiram a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão, com medo que o povo voltasse à casa de Davi, o que ele fez? Ele instituiu 2 bezerros de ouro, um em Dan, no norte de Israel, e outro em Berseba, em Betel. Eu sempre chamo Betel de Berseba. Um dia eu aprendo.
em Betel. E Amós está profetizando ali em Betel. E ele começa a profetizar contra a casa do rei Jeroboão, que fala aqui no livro dele. Já não é mais aquele Jeroboão, filho de Nebate. É Jeroboão, neto de Jeú, rei de Israel. Foi um dos grandes reis de Israel, na verdade, mas um homem muito idólatra também, e persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, o profeta Amós começa a falar a palavra do Senhor e diz que Deus vai destruir a terra, vai destruir a casa do rei e vai levar as 10 tribos em cativeiro. O sacerdote de Betel, que se chamava Amazias, diz o seguinte, no versículo 10 do capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Olha o que ele mandou dizer para o rei. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Aí depois o próprio sacerdote Amazias, que era sacerdote de um ídolo, no versículo 12, ele vai dizer o seguinte para Amós. Disse, pois, Amazias a Amós: vai, teu vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui em diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, boiador e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, com o risco da sua própria vida, ele profetizou. E a esse sacerdote que mandou ele parar de falar, ele disse o seguinte: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Olha a profecia de Amós contra aquele sacerdote: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão em espada, e a tua terra será repartida por cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Você sabe que há muita vontade das pessoas fazerem com que os profetas do Senhor se calem. A mensagem do Senhor, ela confronta a gente. Então, muita gente rebelde não quer que você explique a Bíblia, que fale a Bíblia, que não diga as palavras do Senhor. Isso incomoda demais as pessoas que não têm compromisso com Deus, que era o caso desse sacerdote. Então, o profeta Amós, ele dá uma mensagem muito dura para aquele sacerdote, e de fato aquilo aconteceu. Se você ler o resto do texto, você vai ver que de fato aconteceu. Nós lemos o livro do profeta Osés aqui, os 6 primeiros versículos do capítulo 4. Quem foi Osés? Osés também foi um dos profetas do Senhor. O ministério dele, na verdade, foi bem longo. Ele profetizou entre 755 a 710 a.C. Num determinado momento da sua vida, ele foi contemporâneo tanto de Isaías, o profeta, como de Amós. Não é? E a profecia de Osés é bem interessante. O chamado de Oséias, aqui a partir do capítulo 1, que eu não vou ler, porque é um texto bem longo, mas eu vou contar. O chamado de Oséias é bem interessante, porque é completamente diferente do chamado dos outros profetas. Porque Deus olhou para ele e falou assim: Oséias, vai na zona do meretrício, tira uma mulher de lá e casa com a prostituta. E ele casou-se, ele foi lá, buscou uma mulher, né? E casou-se com ela. Deus falou: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu. Então ele tomou a Gomer, filha de Diblaim, e casou-se com ela. Essa mulher teve 3 filhos de Oséias: Jezreel, Loami e Lohuama. E depois que ela teve os 3 filhos, sabe o que ela fez? Ela voltou para o meretrício. E naqueles tempos, como hoje também, tem esse pessoal que tem esse tipo de empresa, né? Que arrebanha prostitutas, que se chama hoje de cafetão, rufiões, segundo a lei. E ela volta então para o meretrício. Oséias percebe que se apaixonou perdidamente por essa mulher. Quer dizer, ele casou-se com uma prostituta, apaixonou-se perdidamente por ela, ela largou dele, depois de 3 filhos, e voltou à prostituição. Então ele vai atrás dela e paga pela libertação dela, e traz ela de volta para casa. E por que Deus mandou Oséias fazer isso? Porque Deus disse para Oséias o seguinte: esse povo se prostituiu contra mim.
a figura da prostituição espiritual. Esse povo se prostituiu contra mim. No entanto, eu o amo e vou atrás dele. E Oséias, os profetas, eles não só falavam, eles usavam de muitas imagens para falar a palavra de Deus. E no caso de Oséias, essa era a imagem. O povo de Israel havia se prostituído, ou seja, deixado de Deus, adorado ídolos, mas Deus estava sempre à procura daquele povo adúltero, espiritualmente falando. E Deus vai atrás. E o profeta Oséias serve dessa imagem do povo de Israel. Nesse texto que nós lemos, que é uma parte do livro dele, Oséias nos fala aqui de uma coisa bem interessante. Nesse texto aqui, Oséias confronta a ideia de escassez com a ideia de excessos. Quando falta uma coisa, normalmente sobra o excesso. Já perceberam isso? Por exemplo, quando há muita seca, não há condições de vida, porque falta água. Mas quando há muita água, também não há condições de vida, porque rios enchem, transbordam, as construções se acabam. A gente viu isso lá em Rio Branco, no Acre, não foi? Recentemente, pessoas morrem. Quer dizer, quando há excesso de uma coisa, o oposto dela deixa de existir. E Oséias está aqui, nesse capítulo que nós lemos, nesse trecho que nós lemos, ele está confrontando a ideia de excesso de uma coisa com a falta de outra. E ele vai começar exatamente pela falta. E Oséias vai dizer aqui nesse texto, o que falta na terra, segundo Deus? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Faltavam virtudes. E quando a virtude falta, o vício prolifera. Eu estou falando de vício no sentido de oposto à virtude. Normalmente nós pensamos no vício como fumar, beber, usar drogas, também isso é vício. Mas a palavra vício significa o oposto de virtude. Quando as virtudes faltam, o vício aparece. Mentira, falta de benignidade, de bondade, falta de conhecimento de Deus são vícios que o povo adquire. Então ele vai falar que falta a verdade. Sabe de uma coisa? Verdade é transparência. A verdade ela é translúcida, como um cristal. Verdade é certeza. Verdade é ausência total da mentira. E é antônimo de mentira. É a demonstração do absoluto. Na ideia bíblica de verdade, não existe a verdade relativa. O que é verdade relativa? É verdade de cada um de nós. Uma expressão que se usa muito hoje é eu acho. Bom, você acha isso, mas eu acho aquilo. Eu estava até ouvindo sobre isso de um certo expositor, e ele disse sobre o problema da relatividade das coisas. Porque hoje nós relativizamos tudo. Contratos, verdade. Por que existe essa miscelânea de religiões? Porque há uma relativização da verdade. Não precisa ser exatamente como nós dizemos, pode ser mais ou menos assim. Só que na Bíblia essa ideia não cabe. A ideia bíblica de verdade é absoluta. O próprio Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade é absoluta, ela não pode ser relativa. Não é a minha verdade, não é a tua verdade. Você sabe que às vezes a gente lê a Bíblia e você pode até ter uma ideia diferente do que a Bíblia ensina. Mas quando você se põe diante do rebanho de Deus, você não pode fazer outra coisa senão falar a verdade bíblica, mesmo que você pense outra coisa. Mas não pode o púlpito ser usado para se relativizar a verdade bíblica. Ela é absoluta, é a verdade dos séculos, é imutável. E você não pode, sob hipótese alguma, relativizar qualquer coisa da Bíblia. A Bíblia é absoluta. E no caso aqui de Israel, começa-se a ver um abrandamento das coisas. Para a Bíblia, o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que é santo, é santo. Não é meio santo, mais ou menos santo. Não é santo se eu achar que é santo. Quando se fala de Deus, ou de Jesus Cristo, quem é Deus? Quem é Deus para você? Eu não gosto dessa expressão. Quem é Deus para você? Deus não é para mim, Deus é. Não importa o que eu pense. Deus é. Ele disse, eu sou. Ou seja, é absoluto. Jesus, quando se referiu a Ele próprio, também disse, eu sou. É absoluto.
Quando a igreja de Jerusalém se reuniu para fazer com que toda a igreja observasse certas regras, disse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que fosse assim. Não era mais ou menos assim. Então, uma coisa que esse texto nos chama a atenção é que a verdade que a palavra de Deus nos fala é aquela verdade absoluta. Eu estava falando que estava ouvindo sobre contratos, né? O sujeito é contratado numa empresa para ganhar 10 mil reais. Quando ele chega para receber o salário, pagam 1.000. Ele fala: caramba, mas está no meu contrato que é 10 mil. Sim, você interpretou assim. A nossa interpretação é que 10 mil é 1.000. Quer dizer, se não há um absoluto, as coisas são todas relativas. E ninguém quer saber do contrato relativo quando a gente vai receber o nosso salário, não é? O salário é absoluto. 10 mil é 10 mil de fim de conversa. Não tem interpretação. Mas se relativizar, aí 10 mil é qualquer coisa. É igual a história daquele cidadão. Os contadores. 2 mais 2 quanto é? Como é? Os contadores dizem aí. Quantos são que é que seja? Isso quer de advogado, mas eu virei para os contadores, tá? Saiu desse negócio. Igual o caso do sujeito, né, pastor José, que matou o outro lá, que só contou. E ele, desesperado, ligou para o advogado, chorando: ai, doutor, eu matei uma pessoa. Doutor, fica calmo. Dizem que você matou. Isso é muito relativo, né? Quando você diz para sua esposa: eu te amo, e ela pergunta: como assim? Como assim, como? O amor é relativo? O amor é absoluto. Quando eu te amo, eu te amo. Quando eu te amo, eu dou minha vida por você. Qual a ideia de amor da Bíblia? A ideia de amor é que, assim como Cristo se deu à igreja, o marido se dá pela esposa. Então, isso é absoluto. E o que faltava em Israel? Uma verdade absoluta. Quando nós estamos diante dessas situações, essa pergunta sempre surge: como eu vou ter certeza se a pessoa está falando a verdade ou não? Ou querendo enganar, ou querendo dizer outra coisa? Você sabe que esse negócio é muito ruim. Verdade tem que ser absoluta. E é isso que falta. E o que faltava em Israel, segundo o profeta Oséias? Falta verdade e benignidade ou bondade. Não é? Bondade é a prática, é a busca constante da prática do bem, de se fazer o bem. Você sabe o que eu percebo? Que os seres humanos, eles têm a seguinte atitude: quando eles têm a mesma opção de fazer o bem ou o mal, eles fazem o mal. Não fazem o bem. E o que falta na terra, segundo Deus? Falta bondade. Por que eu tenho que pensar mal das pessoas? Por que eu tenho que retribuir o mal para as pessoas? Se a Bíblia nos diz para a gente ser benigno, isso tem que ser um absoluto. Outra coisa que falta: conhecimento de Deus. E segundo o profeta aqui, e eu acho que isso aqui é um dos grandes problemas da humanidade inteira, não só de Israel, conhecimento de Deus. Quando nós perguntamos para as pessoas: quem é Deus? O que as pessoas nos dizem? O que você pensa a respeito de Deus? Quem é Deus? Eu não vou perguntar quem é Deus para você. Vou perguntar quem é Deus. Porque o meu Deus pode ser completamente diferente do teu Deus. O pessoal do Seixonoye, né, que saúda o Anamastê. Anamastê? É isso? Anamastê? É isso? Eu sei o significado da palavra, mas não lembro exatamente a palavra. Mas, traduzindo essa palavra, significa: o Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você. E qual é o Deus que está dentro de você? E qual é o Deus que está dentro de mim? Existem 2 deuses na humanidade. Só 2, não mais que 2. Só 2 deuses. O Deus revelado na Bíblia e o Deus da invenção humana. O nosso Deus não é um ser inventado pela imaginação. Eu sempre digo que a Bíblia não foi um livro escrito porque homens quiseram escrever. A Bíblia diz que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E a gente, quando traduz essas expressões, diz o seguinte: em determinado dia, determinado momento, Deus ouve por bem se revelar de uma forma especial. Então Deus chamou pessoas e disse: escreve o que eu vou te dizer. E essas pessoas não tinham consciência se aquilo seria Bíblia, ou se aquilo seria mesmo, ou teria tanta importância como tem. Não foi assim.
Os homens não decidiram escrever sobre a Bíblia. Deus decidiu chamar pessoas para revelar a vontade dele de forma especial. E dentre as coisas que se revelam na Bíblia, é a personalidade de Deus. Nós temos na Bíblia muitas coisas a respeito de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Sim ou não? Deus é justo? Até quando as decisões dele nos afetam? Amém? Você sabe que é fácil a gente pegar para o outro e falar, não, mas Deus fez porque quis. E fez porque quis mesmo. Mas e se acontece comigo? Como é que eu vou ficar? Tem um livro de Davi Wilkerson, chamado Não Estou Mais com Raiva de Deus. Num determinado momento da vida dele, Davi Wilkerson ficou com raiva de Deus. Porque ele via coisas acontecerem com as quais ele não concordava. E por que Deus deixa isso? Uma pergunta muito simples. Por que, se Deus é tão bom, existe o mal? Por que Deus não toma providências com essas coisas? Por que o mal prolifera e não o bem? Por que o justo sofre? O Deus da Bíblia é justo. Amém? A Bíblia diz que Deus habita nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Todas as decisões de Deus são justas. Tudo que Deus faz é muito bom. Ele sabe por que e quando, irmãos. Ele sabe o modo, ele sabe a forma. A nossa vida, quando Daniel esteve diante de Belsazar, rei da Babilônia, neto de Nabucodonosor, e ele estava dando uma festa muito grande com os vasos da casa do Senhor. E de repente aparece uma mão escrevendo na parede, em aramaico, e o rei não consegue interpretar aquilo, apesar de falar aramaico. Veja só como a palavra de Deus não é revelada para o ímpio. O rei falava aramaico, a escritura na mão, a escritura na parede com aquela mão, era em aramaico. Ele não conseguiu decifrar. Então ele chamou sábios, encantadores, mágicos, todo mundo, ninguém conseguia decifrar. Então a rainha mãe entrou na sala e falou assim: havia no tempo do teu pai Nabucodonosor um homem que habitava nele o espírito, disse ela, dos deuses, né? Mas porque, por causa da formação religiosa dela. Esse homem vai te dizer o que é que está escrito. Então, depressa, Belsazar manda chamar Daniel, e Daniel olha a escritura, e ele pergunta, o que está escrito ali? E Daniel lê, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Significa o quê? Pesado foste na balança e achado em falta. E você vai morrer. E ele morreu naquela mesma noite. Deus é poderoso. A nossa vida está nas mãos de Deus. O dia do nosso nascimento, quem predeterminou foi Deus. O dia da nossa morte também. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus age da forma mais justa, inimaginavelmente possível. Deus é justo. E o outro, Deus é bom, mesmo quando males nos afetam. A Bíblia diz que no Senhor não há injustiça nenhuma. Então eu estou falando isso aqui para dizer o seguinte: quando nós perguntamos às pessoas quem é Deus? Quem é Deus? O Deus que está revelado na Bíblia. Deus é incontestável. Nós não temos o direito de contestar a Deus. Não é como disse Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Diz a Bíblia, nem nisso Jó pecou. Uma coisa que todos nós devemos aprender é conhecer a Deus e nos submeter a Ele. Quando nós, irmãos, nos aproximamos de Deus, uma coisa que nós constatamos é a sua santidade. E quando nós vemos a santidade de Deus, nós constatamos a nossa iniquidade. Eu sempre digo o seguinte: vamos conhecer a Deus porque nós nos conhecemos. Quando você chega mais perto de Deus através do estudo da palavra dele, da oração, você chega perto dele e vê a santidade dele. Aí você consegue ver a sua impiedade, a nossa impiedade. Quando nós chegamos perto de Deus, nós enxergamos suas vestes gloriosas, como Isaías viu, e enxergamos os trapos de imundícia com os quais nós somos vestidos. Quando nós chegamos perto de Deus, santo, glorioso, poderoso, que tem poder sobre a nossa vida,
e Ele poderia nos mandar para o inferno. Nós vemos a sua graça e vamos constatar que somos inteiramente dependentes dEle, da sua graça e da sua misericórdia. Quando nós chegamos perto de Deus, nós enxergamos a sua glória, e como Isaías nós dizemos: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E os serafins dizem que a terra está cheia da glória de Deus. Mas a gente só consegue enxergar a glória de Deus quando chega perto dele, porque se nós olharmos para a terra sem a glória de Deus, sem o olhar de Deus, nós só enxergamos o que é ruim, que é o que existe em abundância. Mas quando nós vemos pelos olhos de Deus, então nós vemos que a terra está cheia da glória de Deus. Quer ver a glória de Deus na terra? Chegue perto de Deus. Jó, no capítulo 28, versículo 28, do seu livro, ele repete as seguintes palavras de Deus: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Conhecimento de Deus falta na terra. Verdade, benignidade ou bondade e conhecimento de Deus. Que nós, o seu povo, irmãos, não façamos como fez Israel, que por deixarem de observar essas virtudes, foram duramente castigados. Se em compensação, como eu disse antes, se falta uma coisa, sobra o seu excesso. Como faltou verdade, benignidade e conhecimento de Deus, o que é que sobrou? Aí vai dizer aqui no profeta: só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, homicídios sobre homicídios. Se faltam as virtudes, os vícios aparecem. Eu acho que grande parte de toda a maldade que tem na terra também é culpa nossa, porque nós não nos preocupamos, nós deixamos para lá. Se nós não praticamos, nós somos omissos também, e omissão também é pecado. Nós compactuamos com a maldade, nós convivemos com ela, a maldade se tornou normal para nós. Perjurar, por exemplo, perjurar é quebrar o juramento. O problema do perjuro, ou da quebra do juramento, é que normalmente quando nós fazemos isso, prejudicamos pessoas intencionalmente, e pessoas honestas. E o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. É o problema no falar. No capítulo 5 de Mateus, versículos do 37, do 33 ao 37, Jesus falou sobre o problema do perjúrio. Veja só, Mateus 5, do 33 ao 37, Jesus disse assim: outro assim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Olha só, isso aqui é um mandamento dado a Israel. Para um cristão, o negócio é muito mais profundo, porque ele diz assim: eu porém vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar o quê? Sim, sim, e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então, perjurar ou mentir não é coisa que agrade a Deus, não é coisa que faz bem, não é coisa que nos faça progredir. É errado. Jesus nos diz que a nossa palavra deve ser sim quando deve ser sim, e deve ser não quando deve ser não. E ele diz que o que passa disso é de procedência maligna. Por que prevalecem todas essas coisas na terra? Eu já vi muita gente ser disciplinada na igreja por pecados graves, mas eu nunca vi um mentiroso disciplinado. Ser chamado à atenção. Né? Já viram? Nós vamos excluir você porque você é mentiroso. E o que tem de mentiroso nesse mundo é uma festa, né? A mentira é um negócio tão normal na vida humana que todo mundo mente sem consciência do pecado. Eu tenho certeza que se algum irmão praticar um ato grave, ele vai ficar com a consciência muito pesada. Mas se ele mentir, ele não vai. Por quê? Porque está normal. E o que a Bíblia diz sobre mentira? Não deve mentir. Sob hipótese alguma. O que falta na terra? O que sobra na terra? Perjúrio, né? Que é uma maldição, a mentira. A mentira é um pecado horrível, porque tem como objetivo iludir o outro, né? Na tentativa de obter alguma vantagem, né?
E a mentira diabólica. Eu vou ler com vocês aqui, João 8,44. Veja o que Jesus disse sobre a mentira. Ele estava discutindo com os judeus se dizendo verdadeiros. Aí o que Jesus disse? João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não era brincadeira, né? Ele vai direto ao assunto, né? Tem um jornalista no SBT, direto ao assunto, não sei como é que ele fala, tem um bordão assim. O que ele fala? Ele fala direto ao assunto. Cara, eu não entendo o que ele fala. Alguém entende? Mas Jesus foi entendível, né? Completamente entendível. Ele disse que a mentira é coisa do diabo. E que o diabo, quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E nós, os crentes, somos filhos de Deus. Nós trazemos no nosso ser, como eu disse aqui na terça-feira, o DNA do Pai, o Espírito Santo que habita em nós. Então a mentira não cabe em nós. O que nós devemos fazer o tempo inteiro? Falar a verdade. Isso é importante? É importantíssimo. Por que o mundo está tão errado? Lá na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 22 a seguir, a palavra de Deus nos adverte também sobre mentira. 4, 22 a 25 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios. Eu falei o quê? Meu Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui para pedir orações pela minha memória. Ela anda atribulada. Efésios 4, do 22 ao 25 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vocês sabem o que é concupiscência? É uma palavra que se repete muito na versão corrigida. O que é concupiscência? Alguém sabe? Desejo forte. Desejo forte e mórbido. Tá? Então, pelas concupiscências desse desejo forte que conduz à morte do engano. E diz, eu acho interessante a Bíblia, porque a Bíblia não diz para a gente só tirar uma coisa e deixar o ambiente vazio. Ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Mas também não é só tirar, diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em outras palavras, não é possível que um membro do seu corpo minta outro membro. Não é possível que um membro do corpo de Jesus Cristo minta a outro membro do corpo de Jesus Cristo. Não pode acontecer isso. E o Senhor Jesus disse para não acontecer. Então o que sobra na terra, já que faltam as virtudes? Sobra na terra o perjúrio, a maldição, a mentira, e fala sobre adultério. Adultério no Antigo Testamento é um conceito bem genérico, porque se refere a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Adultério entre nós, ou no Novo Testamento, significa que um homem casado ou uma mulher casada teve relações fora do casamento com outra pessoa. Isso é adultério. Quando existe adultério entre pessoas, ou existe sexo entre pessoas solteiras, isso é chamado de fornicação, que é também pecado. E a Bíblia nos fala aqui, de forma bem genérica, que na terra perduram os adultérios. Jesus também falou sobre isso, né? No capítulo 5 de Mateus, versículos 27 e 28, ele disse assim: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, tudo no cristianismo é muito mais profundo do que no judaísmo. O judaísmo é uma religião formal, o cristianismo é uma religião do coração. Então, tudo que é do cristianismo é muitíssimo mais profundo. Se no Antigo Testamento, se o indivíduo não tocasse numa mulher, ele não teria cometido adultério com ela. No Novo Testamento,
Sim, não pode tocar e não pode sequer pensar. É muito mais profunda a relação cristã. A lei é mais leve, no cristianismo é mais dura, né? É mais profunda. Então, o Senhor Jesus nos disse para que a gente viva dessa forma. No caso específico de Oséias, ele também está falando do adultério espiritual, que era o povo deixar do Senhor e se envolver com deuses. É interessante essa ideia, porque no Antigo Testamento a Bíblia diz e mostra Deus casando com Israel. Israel é como se fosse a esposa de Jesus, de Deus, de Jeová. Aqui no próprio Oséias, no capítulo 2, versículos 19 e 20, Deus dizendo para Israel: e desposar-te-ei, ou casarei com, né? Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então, no caso de Israel, o adultério que o profeta está falando é o adultério espiritual. Israel se envolveu com muitos deuses, deixou o Senhor durante muitos períodos da sua história e se envolveu com ídolos, mesmo Deus dizendo para não fazer aquilo. Então, esse adultério específico aqui de Oséias, ele também fala do problema humano, mas é especificamente problema espiritual. É outra coisa que sobra na terra, segundo Oséias, no texto que nós lemos, é homicídio. Diz que é homicídio sobre homicídio. Quando eu leio esse texto, eu tenho a impressão que eu estou lendo o jornal de hoje. O que sobra na terra? Mentira é normal. Quer dizer, não deveria ser. A mentira entre o povo de Deus não pode ser normal. É uma excrescência. Então, perjúrio, mentira, adultério, homicídio sobre homicídio. Quando você vê as estatísticas hoje, de quantas mortes aconteceram por causa do tráfico, por causa de qualquer coisa, existe muita morte, não é? E há um número crescente de mortes por ano. E se sabe de uma coisa, a gente está convivendo naturalmente com isso. Quando você passa por aí e vê alguém atropelado, alguém caído no chão, você não se comove mais. Quando você vê que um ser humano matou outro, para quê? Se um garoto chega com arma e mata o sujeito lá para levar o tênis. Cara, o que é isso? Outro para levar um relógio, às vezes um relógio muito ruim, né? Outras vezes o sujeito chega e é um assalto. Aí o cidadão sai do carro, tal, entrega a chave, entrega tudo. Ele pega e atira na pessoa. Não tem cabimento um negócio desse. E a palavra de Deus nos diz aqui que há na terra homicídios sobre homicídios. E por quê? Porque falta conhecimento de Deus na terra, porque faltam virtude, faltam homens e mulheres virtuosos, faltam pessoas que se incomodem, faltam pessoas que se importem, faltam pessoas que digam: isso está errado, eu devo falar contra isso, eu devo me opor a isso. O crente não é um ser passivo, o crente é um ser muito ativo, e você não pode compactuar com o mal. Compactuar com o mal é como fazer o mal. Se você é omisso, você está pecando do mesmo jeito. Se você não se importa, está pecando do mesmo jeito. E quando você comete algum pecado diante de Deus, e você não pede perdão e não deixa, você não alcança misericórdia. A Bíblia diz: aquele que confessa suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Deus é santo, Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio do seu povo, Deus habita de forma santa em todos os lugares. A santidade é conveniente à casa de Deus, a santidade é conveniente a nós, o povo de Deus. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para a imundícia, mas para a santificação. Os crentes devem sim ser santos, e buscar a santificação, e buscar a presença de Deus, e buscar andar com Deus, e buscar ser o retrato de Jesus Cristo no meio desse mundo. Senão esse mundo estará mesmo perdido, sim. Senão nós não seremos sal da terra, nem luz do mundo, coisa nenhuma. Por que tem tantas igrejas nesse país e o povo anda em trevas? Que diferença essas igrejas fazem? Que diferença esse povo faz? Se nós temos cerca de 50 milhões de evangélicos no nosso país, o nosso país era para ser outro. Não era para ser esse lamaçal de corrupção, esse lamaçal de pecado. Não era para ter um carnaval desse tamanho. Não era para ter tantos homicídios, não era para ter tantos mentirosos. Que influência nós causamos no meio ambiente?
Irmãos, a Bíblia diz que é tempo de despertarmos do sono. Essa letargia espiritual que tem tomado conta do povo de Deus está no momento certo de ser deixada para lá. E nós temos que assumir a nossa identidade de crentes verdadeiros. Nós temos que assumir que somos do Senhor. Nós temos que assumir que fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para que anunciemos aos povos as virtudes de Deus. Você foi chamado com uma missão específica. E Deus quer isso de você. É interessante que aqui nesse texto, já para ir concluindo nossa mensagem, essa ausência de virtudes e esse excesso de vícios afeta tudo. O profeta diz aqui que a terra se lamenta, qualquer que morar nela fica desfalecido. Eu vejo isso nas pessoas. As pessoas estão desanimadas. Não estão desanimadas com a igreja, estão desanimadas com a vida. Que esperança nós temos quando olhamos para esse país? Que esperança nós temos quando olhamos para o mundo? O que sobra? Diz que esse excesso de pecados e a falta de posição da igreja faz com que a terra se lamente, ou seja, toda a natureza é afetada. O profeta nos mostra que todo o curso da natureza é afetada pela proliferação do pecado. Quando você olha esses escândalos de corrupção que nós temos nesse país, você pergunta, o fulano é corrupto, fulano é corrupto, mas por quê? Por falta de temor de Deus. Amém? Falta de temor de Deus. E a Bíblia diz para a gente orar pela nação e pelos governantes. É uma coisa que a gente menos faz. E então nós somos afetados. A Bíblia diz para a gente orar pelos reis, pelos governadores, por todos que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. E por que nós não temos a vida quieta e sossegada em toda a piedade? Porque nós não oramos e eles se lameiam no pecado. E nós todos somos afetados. As pessoas ficam desalentadas, ficam desanimadas, ficam sem esperança, por causa da proliferação do pecado. O pecado é lama nos narizes de Deus. Deus, a Bíblia diz num dos profetas menores, que Deus é tão santo que Ele não pode ver o mal. E infelizmente a humanidade enche o nariz de Deus com essa lama do pecado. E nós, o povo de Deus, como o povo de Israel, não nos importamos. Está ficando normal. Que Deus não deixe ficar normal na nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos socorra. Que Deus faça com que nós sejamos uma luz a brilhar. Sejamos sal a salgar essa podridão que existe no mundo. Diz aqui o texto que não só a natureza é afetada, como as pessoas ficam desalentadas. A grande doença do século é a depressão. A depressão é causada por quê? Viu? Não é pela santidade. Santidade não causa doença. Diz aqui que os animais do campo, as aves e os peixes são diminuídos. Quem não sabe que um monte de animais está sendo extinto? Quem não sabe que peixes estão desaparecendo? Eu estava vendo uma reportagem. Vocês viram o que fizeram com o nosso rio São Francisco, né? Que pena, não é? Numa região já seca, um único rio que tem lá, que passa e banha tudo aquilo. Os caras fazem um monte de canais e enche de corrupção o negócio, leva dinheiro para lá, para cá, aqueles canais não estão funcionando e o rio secando. E alguns pescadores ribeirinhos lá estavam dizendo, antes a gente tinha muito peixe aqui, agora não dá mais para pescar, porque os peixes foram embora. Acabou. Por quê? Por causa do pecado. A ganância desses homens. Vocês sabiam? Eu não gostava muito desse pessoal da ecologia, porque eu os achava muito exagerados, né? Aí eu estava lendo o livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, e encontrei um versículo que me chamou muita atenção sobre esse negócio de preservação ambiental. 11:18 do Apocalipse diz assim: primeiro, Deus está falando de juízo, né? E ele termina falando de juízo. Presta atenção no final do versículo, o que diz? E iraram-se as nações
E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E o tempo do quê? De destruires os que destroem a terra. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca tinha achado esse versículo. E um dia eu achei. Que coisa, né? A Bíblia fala sobre tudo. Quer dizer, não é da vontade de Deus que a criação seja afetada por essa infinidade de pecados que acontecem. E por último, diz aqui que os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra de Deus e ficaram semelhantes ao povo. Quer dizer, a enxurrada de pecado vem, o sacerdote que deveria ser o bastião, o muro de arrimo, para conter essa onda de impiedade, ele entra na onda de impiedade. Então o que ele faz? Ele diz ao povo as palavras que o povo quer ouvir. E deixa de dizer a palavra de Deus. Então Deus fala, ninguém contenda com o sacerdote, porque o sacerdote é igual ao povo. E Deus diz, deixa que eu contendo. E no versículo 6 ele vai dizer, o teu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Porque deixastes a lei do teu Deus, eu também te deixarei. Amém? A palavra de Deus, como eu disse no início, ela é extremamente confrontante. Ela nos confronta o tempo inteiro. E o profeta termina aqui o texto que nós lemos dizendo, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus. Porque tu rejeitaste o seu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quer dizer, lidar com Deus é um negócio interessante. Lá em 4:12 de Hebreus, diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Salva e mata. A Bíblia diz que pela fé Noé salvou sua família e condenou o mundo. Então a Bíblia tem essas duas facetas. O Evangelho é a mensagem de salvação, mas é também de condenação. Ou se aceita o Evangelho, ou se é condenado. Aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o Evangelho é uma faca ou uma espada de dois gumes mesmo. Como diz no Salmo, se o homem não se arrepender, o Senhor já tem afiado a sua espada. E vai usar. Irmãos, esse texto da palavra de Deus é algo que nos chama, e deve nos chamar assim a atenção, como todos os outros textos da Santa Palavra, mas de uma forma especial, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós prestarmos atenção no que a palavra de Deus diz. É tempo de começarmos a usar as armas que Ele nos concede, que é a disseminação do Evangelho. Mas muito mais que isso. Às vezes nós nos preocupamos muito em pregar o Evangelho, mas a Bíblia nos diz para a gente se preocupar também, principalmente, em viver o Evangelho. O Evangelho ele tem que ser importante na minha vida, para depois ser importante na vida dos outros. O Evangelho não é só uma mensagem que eu prego para os outros se salvarem, é uma mensagem que eu ouvi de Deus e me salvou, e devo viver. Eu vivendo, eu prego. Como já disse, o objetivo da nossa reunião aqui é adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e sair e anunciar o Evangelho. Aqui, nós abastecemos com a palavra de Deus as nossas almas, os nossos corações, e depois nós saímos e pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e levamos pessoas à salvação. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a palavra de Deus flua grandemente nos nossos corações. E para concluir de verdade, eu só quero me referir ainda ao profeta Oséias, aqui no capítulo 14, versículos 1 e 2, que ele diz a Israel: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Ou seja, o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de louvor dos nossos lábios pela grande salvação que Ele nos concede. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar a Deus. É tempo de reconhecer a importância que Ele dá ao seu povo e a incumbência que Ele nos deu. E de fato fazer a diferença nesse mundo.
Queridos irmãos, se eu e você dermos atenção à palavra de Deus e fizermos o que a Bíblia manda, nós revolucionaremos este mundo para a glória de Deus. Você não será só uma pessoa comum, você será um revolucionário de Jesus Cristo. E muitas pessoas irão a Cristo por causa de você, por causa do seu testemunho. Que Deus nos ajude e que a contenda de Deus com os habitantes da terra de Israel não seja contenda conosco, porque Ele castigou Israel. Espero que a gente dê ouvido à palavra dele e não sofra as consequências de deixar a palavra dele para lá, como diz lá em Hebreus 12, né? Que o Senhor repreende ao que ama e castiga ao que toma por filho. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe e nos faça viver a sua palavra para a glória exclusiva dele. Amém.